Boa tarde, chuchus do terceiro aninho. Para quem não acompanhou a nossa aula online, vamos lá agora então. Hoje nós começamos falando da campanha de adoção de pets. Eu vi muitos cartazes de conscientização, muito lindos, então vocês estão de parabéns. Aqui era uma atividade para que vocês enviassem para a prof o cartaz de conscientização, né? Que vocês fizeram a partir do que nós trabalhamos em relação a respeitar os animais, não é verdade? Depois eu também pedi para que vocês fizessem as questões sobre o texto Por que o cachorro foi morar com o homem, né? Por que o cachorro foi morar com o homem? Nós lemos o texto e agora nós vamos para as correções, certo? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é, segundo a lenda africana, por que o cachorro foi morar com o homem? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a minha apostila, para que fique melhor para vocês fazerem a correção caso tenham errado, tá? Então, olha só. O cachorro foi morar com o homem porque ele lhe dava carinho, proteção e comida. Além disso, ele não queria mais receber ordens do lobo e do chacal. Então, a resposta é essa. Ele foi morar com o homem pelo que o homem oferecia a ele, que era carinho, proteção, comida, e também ninguém precisava ficar mais mandando nele. Aí nós vamos para a próxima, aqui na bolinha. Essa explicação é real ou não? Explique sua resposta. Então, essa explicação do porquê o cachorro foi morar com o homem, ela não é real, porque trata-se de uma lenda. Uma lenda não é um texto informativo, um texto jornalístico, uma notícia. Uma lenda é algo que foi contado há muitos anos por um grupo de pessoas, por povos, que vai passando de geração para geração, mas não é algo verdadeiro. Igual nós temos a lenda da mula sem cabeça, do curupira. Então isso não é real. Trata-se de uma história inventada pelo povo africano. Releia esse trecho do texto. Um dia, famintos e ofegantes, os três com as línguas de fora, por causa do forte calor, sentaram-se à sombra de uma árvore para tomarem uma decisão. Que decisão o cachorro, o lobo e o chacal precisavam tomar? Eles precisavam tomar uma decisão de quem iria buscar um pouco de fogo na aldeia dos homens. Então eles ficaram ali pensando, quem é que iria buscar fogo na aldeia dos homens? Certo? Aí nós vamos para B. Hoje a nossa aula ela é basicamente de interpretação, certo? De interpretação de texto. Por que justo o cachorro foi escolhido para realizar essa tarefa? Por que é o cachorro que foi mandado pelo lobo e pelo chacal para buscar fogo na aldeia dos homens? Porque, segundo a tradição africana, ele era o mais novo e ele não podia desobedecer uma ordem dos mais velhos. Então, como ele era mais novo, ele tinha que ir. Se o chacal e o lobo mandassem, ele tinha que obedecer. 3. Assim que chegou à aldeia, o cachorro entrou numa cabana e viu uma mulher dando de comer a uma criança. Por que ele não pegou imediatamente o fogo de que tanto precisava? Aí você tinha que pintar a resposta correta, porque ele percebeu que estava perdido e precisava encontrar um jeito de sair dali? Não tem nada a ver. Porque notaram sua presença na cabana e precisava esconder-se? Também não tem nada a ver. Porque ele resolveu esperar a mulher se distrair para pegar o fogo? Exatamente. Ele esperou a mulher se distrair para ele pegar o fogo. Agora, essa questão aqui, a 4, ela é pessoal. Uma resposta da sua opinião. Para você, que fato descrito no texto foi decisivo para que o cachorro não voltasse nunca mais para a floresta? Então, alguns falaram que o que foi decisivo é o fato dele ter recebido o carinho do homem, outros pelo fato dele receber comida,
Então, assim, aqui é o que você achar. O que você achar que tiver de acordo com o que foi falado no texto, que for coerente. Pode ser porque ele viu que ali ele ia ser bem alimentado, que ali ninguém ia ficar mandando nele, que ali ele ia ser protegido, ele ia ter comida, abrigo. Então, pode ser qualquer uma dessas opções. 5. Além de explicar por que o cachorro foi morar com o homem, a lenda acaba revelando também um outro mistério do mundo animal. Qual é esse mistério? Então, esse outro mistério é a razão pela qual o lobo e o chacal ficam uivando na floresta. Então, como o lobo e o chacal ficam uivando na floresta, é por causa que o cachorro não voltou com o fogo, ele ficou lá, morando com os humanos. Certo? Então, aqui é a correção da atividade que a prof tinha passado. Aqui era para vocês criarem os cartazes, né? Criarem os cartazes aí de vocês, de conscientização. E depois, nós trabalhamos com esse texto que a prof vai ler. E aí, vocês que não acompanharam a aula online, farão as interpretações após a leitura. Depois a prof vem com as correções. Aqui nós temos uma entrevista, certo? É um gênero textual que nós ainda não estudamos. Ou seja, esse gênero textual, ele é feito a partir de perguntas e respostas. Sempre assim. Convida-se um especialista no assunto para que ele responda a essas perguntas. Então, como as perguntas é sobre animais, o especialista é uma veterinária, tá? Então, vamos lá, ó. Entrevista com a doutora Kátia Patrícia, de Guerra Leite. Cuidado e amor aos animais. Nessa entrevista, cedida exclusivamente ao objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com seus pacientes. Então vamos lá, começando a entrevista. Trabalhar com animais pode ser o sonho de muitas crianças, e a veterinária Kátia Patrícia respondeu a perguntas feitas por alunos cheios de curiosidades sobre a vida e a saúde dos animais. Então vocês vão observar que tudo que está em azul foi feito pelo entrevistador. E o restante, que é um pouquinho maior, isso aqui, ó, são as respostas da entrevistada. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Como você decidiu trabalhar com animais e ser veterinária? Aí ela responde: eu não decidi ser veterinária, eu nasci veterinária. Ser veterinária é um dom que já nasce com a gente. Ser veterinária é amar incondicionalmente todos os animais e, acima de tudo, respeitá-los. É olhar nos olhos deles e perceber algo que está errado. É conseguir entender o significado de cada abano de cauda. É dormir noites ou dias ao lado deles, esperando a recuperação. É também achar graça por estar cheio de pelos e babas, por ter a sua calça ou blusa nova rasgada devido a uma patada. Ser veterinária é amar os animais como a si mesma. É ter pelos animais os melhores sentimentos, esses que estão adormecidos em alguns seres humanos. Olha que lindo, gente. Achei lindo esse relato da veterinária. Qual a reação dos animais ao irem pela primeira vez a uma clínica veterinária? O comportamento do animal na primeira vez que vai a uma clínica vai depender muito do veterinário. Este deverá agir com naturalidade, não colocando o animal diretamente na mesa de atendimento e mantendo o tom de voz baixo. É importante que o animal faça o reconhecimento do local e sinta-se à vontade. Quais são as reações que nos ajudam a perceber que o nosso bichinho de estimação está doente? Os primeiros sintomas que indicam que um animal está doente são inapetência, que é a falta de apetite, perde a vontade de comer. Isolamento, ele não quer andar ou brincar. Focinho quente e seco, tem febre e vômitos ou diarreias. Então é bem legal esse texto, porque ele também já nos informa sobre vários sintomas dos animaizinhos quando eles não estão bem.
Veterinários aplicam vacinas em animais de grande porte, como cavalos, bois, elefantes? Sim, os animais de grande porte, eles tomam vacinas adequadas a cada espécie. Os animais grandes também vão ao veterinário? No caso de animais de grande porte, o veterinário vai até eles, pois não é fácil o transporte de um animal grande. Eles só são encaminhados para um hospital veterinário em caso de cirurgia ou internação. Existem veículos para transportar animais de grande porte. Peixes e aves também podem ser consultados por uma veterinária? Sim, os peixes e as aves também podem ficar doentes. Existem veterinários especializados no tratamento desses animais. Alguma vez você foi mordido por algum animal com raiva? Tenho 26 anos de profissão, dos quais 5 trabalhando na selva amazônica, divisa com o Pará. Eu acompanhei vários casos de raiva e hidrofobia, que é a raiva no ser humano, mas nunca fui mordida nem por um animal portando raiva, nem por um animal sadio. Quais animais conseguem tomar banho sozinhos? Os felinos são animais que costumam se limpar quase o tempo todo, lambendo-se, e é comum vomitar em bolas de pelo, devido à grande ingestão de seus próprios pelos. E eu sou a prova disso, gente. Eu tenho 4 gatos, eles tomam banho todo o tempo em que eles não estão dormindo, eles estão tomando banho. E aí, sabe o que eles fazem para vomitar essa bola de pelo? Eles comem matinho. E eles vomitam uma bola mesmo, gente. É uma bola de verdade, é uma bola de pelo. Eu vejo, às vezes, as bolas de pelo pelo quintal. E olha como eles são inteligentes, né? Eles sabem que o matinho ajuda eles a vomitarem. Bem legal, eu acho isso. Ser veterinária é amar incondicionalmente todos os animais. É ter por eles os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres humanos. Os animais precisam ir ao dentista? Ai, gente, eu achei isso o máximo. Sim, os animais podem apresentar, assim como os seres humanos, cárie, tártaro, gengivite, infecção de canal, até mesmo problemas ortodônticos que podem ser corrigidos com o uso de aparelhos. Já pensou, gente, um cachorro de aparelho? Um gato de aparelho? Ai, eu acho muito engraçada essa informação. Os animais não sentem falta de suas famílias biológicas ao serem adotados por seres humanos? As mães se desligam de suas crias assim que sentem que elas já podem sobreviver sozinhas. Cada espécie tem seu tempo. No caso das cadelas, por exemplo, a mãe tende a se afastar dos filhotes assim que ocorre o nascimento dos dentes de leite, que se inicia com 3 semanas de vida, ou seja, 21 dias. E quando, por volta dos 40 dias de vida, os dentinhos dos filhotes começam a machucá-la, nas mamadas, ela vai se afastando da cria. As mães felinas toleram a dor por mais tempo. A partir da separação da progenitora, o filhote rompe o elo material e segue sua vida, esquecendo-se da mãe e afeiçoando-se ao novo lar ou ao novo dono. Então, pessoal, os animais, eles esquecem desse grau de parentesco, mãe, filho. Quando eles deixam de mamar, cada um segue seu rumo. Então, a mãe, ela não tem mais esse apego ao filho, nem o filho à mãe, ok? Então, agora, gente, gostou da entrevista? Agora você está mais informado sobre a profissão de veterinário e sobre os cuidados que um bichinho precisa ter. E na sala nós temos 2 aluninhos que têm pais veterinários, o pai da Alice e o pai do Luiz Felipe, né? Então agora vocês vão responder essas questões aqui de interpretação. Quem não assistiu a aula online vai responder a partir daqui as atividades, a partir das 105, tá? Que eu passei de tarefinha até a 107, certo? E aí eu passei da 105 até a 107. É isso mesmo. Então aqui, ó, nós acabamos de ler uma entrevista, que é um gênero de texto que você já deve ter lido em outras ocasiões, mas que nós ainda não tínhamos estudado. Então, a partir do seu conhecimento, responda. A entrevista normalmente é um texto literário ou um texto informativo? Ai, prof, o que é texto literário?
Texto literário é aquele texto que é uma ficção, é uma criação, é um poema, é uma letra de música. Informativo é aqueles textos que geralmente eu encontro em jornais, são notícias, né? Então você acha que esse texto é texto literário ou texto informativo? E explique sua resposta. Numa entrevista, alguém faz perguntas a um especialista, autoridade ou celebridade. Na entrevista que nós lemos, quem é que fez as perguntas? Aí vocês vão voltar na entrevista para ver quem é que fez as perguntas. E quem foi convidado para dar a entrevista? Quem que foi convidado? Como essa pessoa se chama? Qual a profissão dela? O título do texto, Cuidado e Amor aos Animais, resume o assunto da entrevista. Você acha que a entrevistada é uma pessoa indicada para falar sobre esse assunto? A pessoa entrevistada é uma veterinária. Você acha que ela é uma pessoa indicada para falar sobre animais? E por quê? A quem será que pode interessar o assunto dessa entrevista? Quem será que vai se interessar por essa entrevista? Né? Que se tiver numa revista a pessoa vai querer ler. Quem é que será que vai se interessar por uma entrevista de uma veterinária? Tá? E aí depois vocês vão ver aqui, cuidado e amor aos animais. E aí vem as questões também de interpretação. Você acha essas informações importantes para o leitor? Por quê? Essas informações que estão aparecendo aqui, tá? Essas informações. Será que elas são importantes? Ou será que tanto faz elas estarem ali ou não, não faz diferença? A pergunta que você achou mais interessante, você vai pintar as tiras com cores diferentes, tá? Depois use as mesmas cores escolhidas para sublinhar no texto. Então aqui você vai pintar de uma cor e aqui você vai pintar de outra cor. Vamos supor que aqui você pinte de azul e aqui de verde, tá? Então você vai pintar de azul a pergunta que você achou mais interessante. Você vai lá no texto, pinta a pergunta que você achou mais interessante. Depois você pinta com a outra cor o que você mais gostou de aprender sobre o assunto dos animais. Aqui você usa a cor e lá no texto a mesma cor, tá bom? E aí, no corpo da entrevista, nós podemos observar o uso de parênteses. Veja-os em destaque no texto, no trecho. Os primeiros sintomas que indicam que um animal está doente são inapetência, falta o apetite, perde a vontade de comer, isolamento, não quer andar ou brincar, focinho quente, vômitos ou diarreia. Qual a função desses parênteses? Falta de apetite, perde a vontade de comer, não quer andar ou brincar e tem febre. Por que está aparecendo essas informações entre parênteses, hein? Por que será? Na segunda página da entrevista, há um trecho em destaque. Você vai voltar ao texto para fazer essa verificação. E por que será que esse trecho foi escolhido? Você vai verificar qual trecho da entrevista que está em destaque, que está assim diferente do resto da entrevista. E por que esse trecho foi escolhido para estar em destaque? Se você fosse o responsável por fazer essa seleção de um trecho em destaque, qual você colocaria em destaque? Escreva aqui. Qual informação você daria em destaque e explique por que você acha que essa informação merece ser destacada. Agora é a sua vez. Pense num assunto que você gostaria de conhecer um pouco mais. Pode ser sobre esporte, tecnologia, literatura, pode ser sobre música, maquiagem, moda, jogos de videogame, o que você quiser. Depois que você pensou no tema, você vai pensar num especialista. Então, por exemplo, futebol. Especialista, você coloca um jogador, uma pessoa que sabe falar sobre o assunto, né? Por exemplo, maquiagem, você tem que colocar uma maquiadora aí famosa, uma pessoa que entende sobre o assunto, tá? Aí, você, nesse balão, vai criar a pergunta que você faria para esse especialista. Tudo bem? Então, por exemplo, língua portuguesa, especialista, professora Carol. Aí você vem e cria uma pergunta sobre português. É só um exemplo, tá, gente? E para finalizar, vocês farão essa atividade. Para descobrir a história, siga as instruções dadas a seguir.
Encontre a saída do labirinto para descobrir o nome do primeiro animal que é personagem dessa história. Aqui vocês vão fazer tudo o que se pede, desembaralhar as letras para descobrir o terceiro personagem. Por último, formar o nome do quarto personagem, escrevendo nos círculos. E aí a gente vê que história é essa na segunda-feira, combinado? Então é isso, por hoje é só, nossa aula fica por aqui. Beijo no coração e até segunda. Tchau!